Olá pessoal, a Eletrosat SegBM, mais um vídeo para vocês hoje. Hoje nós estamos aqui no local, tá? Nós vamos fazer uma adequação desse local aqui. Vamos mudar esse quadro. Nós podemos ver aqui, nós só temos 2 quadros, 5 disjuntores, todos com amperagem alta, disjuntores de 30 amperes, que estão comandando aqui uma cozinha, tá? Como sempre, a gente não vai mostrar o local, então nós vamos hoje adequar esse local aqui para esse local aqui. Nós vamos fazer a abertura, tá? Vamos substituir por esse quadro aqui. Inclusive queria apresentar para vocês esse quadro aqui da FAME, tá? Nós pedimos aqui um quadro de 48 disjuntores. Estamos aqui com um quadro da FAME, um quadro de 48 disjuntores. E a título de custo, a nossa ideia era colocarmos 2 quadros de 24, né? Fazer 48. Mas aí essa ideia já foi aprimorada pela FAME. Foi exatamente isso que ela fez aqui. Ela nos cedeu um quadro de 24 aqui, né? Inclusive ela já traz esse quadro da FAME. Ela já traz o quadro numerado, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Ele tem a sequência de 12 e do outro lado ele tem a outra sequência de 12, então é um quadro de 24. Aqui nós temos ele fechado, tá? No mesmo sentido. E aí o que é que eles fizeram? Eles colocaram aqui uns cubos de ligação, né, de barramento, que nós vamos fazer isso aqui agora, ó. Nós vamos colocar aqui em cima, ali vocês estão podendo ver, né, o encaixe aqui, ó. Esse encaixe aqui, ele encaixa aqui, ó lá, certo? Aqui vai surgir umas travas, essa trava aqui, ó, olha, ok? Assim, e dessa forma nós temos um quadro de 48, tá? Como ele marcou aqui, né? Que o quadro é para entrada de 48 disjuntores, ou seja, 2 quadros de 24. Nós vamos fazer essa adequação do local, né? O quadro, nós vamos colocar o barramento depois. Nós pedimos o quadro sem barramento, então aqui ele já está travado, 48 disjuntores. E nós vamos transformar isso aqui nisso aqui, tá? 2 quadros de 48 que nós vamos colocar aqui nessa parede. Tá marcado, ali já tá riscado, né, o corte, até conseguirmos colocar as mangueiras e fazer o início dessa adequação aqui. Então tá aí, quadro 48, marca FAME, né, com as suas indicações. O bloco de ligação. Depois nós vamos fazer as aberturas aqui, né? Que aqui, nesse bloco, ele permite que eu passe fio de um quadro para o outro, tá, gente? Aqui, ó, faz as aberturas antes de colocar lá na parede e vai ficar tudo tranquilinho. Então tá aí, a Eletrosat SegBM, mais esse vídeo para vocês. À medida que a gente vai evoluindo aqui, a gente vai mostrando para vocês. Ok, pessoal, como eu falei para vocês, nós estamos aqui, ó, já fazendo a abertura do quadro aqui, ó, tá vendo? Olha lá, até em cima, ok? Aqui nós encontramos uma mangueira de 1 polegada, vocês estão vendo aqui ó, a quantidade de condutor que tem dentro dessa mangueira. E aqui, ó, né, com toda a experiência, a serra mármore, né, ou serra parede, como vocês chamam aí, maquita, ela abriu aqui, ó, graças a Deus que não aconteceu nenhum sinistro aqui, um acidente, um curto-circuito, coisa parecida, já que os nossos disjuntores aqui é tudo de 30, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, eu sei que a maioria vai dizer que tá errado, mas é o seguinte, gente, a gente pega um serviço desse para fazer aqui, então o que é que acontece? Eu não posso desligar o local, na maioria das vezes eu não posso desligar. O que é que eu faço? Eu começo aqui o sistema de demolição, né? O ato de demolição, começa a demolir tudo isso aqui, né? Vou soltar o quadro, vou soltar a fiação, aí eu desligo rapidinho, coloco o quadro novo no lugar, eu vou prender ele na parede aqui com arame ou com parafuso, deixo ele fixo, pego esses condutores aqui todos e faço uma gambiarra, tá? Ou até mesmo coloco eles de certa forma solto no quadro novo enquanto eu estou fazendo o trabalho, porque não é possível desligar a residência do cliente. 90% dos serviços que eu tenho feito assim, beleza, tá errado, a NBR 5410 proíbe, norma de segurança e tudo mais, mas é assim que tem que ser feito, tá, gente? Tem uma questão aí que ela contradiz muitas coisas, tipo teoria e prática, tá? Então tá aqui, a gente começou o sistema de demolição, certo? Como eu já expliquei, né, anteriormente,
para instalação desses dois quadros aqui, quadros 48. Aqui eu continuo ainda demolindo, certo? Aqui para vocês. E como a gente frisa mais uma vez aqui, gente, é o seguinte, a Eletrosat SegBM, ela não é pedreiro, tá? A gente não faz serviço, a gente não levanta a parede, a gente não faz casas. Nesse caso aqui, o cliente já estava instalado, uma cozinha provisória, nós estamos aqui para fazer a adequação do quadro. Então nesse caso, eu vou lá, já falei isso em outros vídeos, vou repetir para vocês, eu vou até o pedreiro, pergunto por quanto ele faz esse tipo de serviço aqui, ele me dá o valor, aí eu proponho a ele vir, né? Aí eu vou incluir esse valor dele no meu acerto com o cliente. Aí normalmente o pedreiro diz que não pode vir aqui só fazer isso, então na Eletrosat SegBM eu venho e assumo isso aí, tá? Então eu vou colocar o quadro e vou fazer o reboco, como você já vem acompanhando aí em outros vídeos, e vou mostrar para você. Então tá aí, a gente vai fazer a limpeza aqui, daqui a pouco eu começo o reboco, aí eu mostro para você já o quadro rebocado no lugar. Eletrosat SegBM aí, dando seguimento aos serviços para vocês. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui dando continuidade, né? Como eu falei para vocês que eu ia colocar os dois quadros no local, né? E a gente já começou aqui a rebocar, ó. Muita dificuldade para conseguir prender essas mangueiras aí, ó. Tá? Toda presa aqui, a gente começou a fazer o enchimento aqui do quadro, ok? A sujeira aqui, depois a gente vai lavar toda essa área aqui, né? Para deixar tudo ok. Então tá aqui nesse quadro aqui, nós colocamos 5 mangueiras de 1 polegada, 32. Nesse também nós colocamos 4 vazias e já tinha uma aqui, como eu mostrei no vídeo anterior para vocês, né? Onde tá ligado aqui a estrutura, né? Aqui, ó, nós podemos ver aqui, acho que dá para ver, ó, os disjuntores antigos que tinham, os disjuntores pretos. Aqui, ó lá. Esses disjuntores aqui estavam no quadro velho, né? Aquele quadro que eu mostrei para vocês aqui. Ok? Tava nesse quadro aqui, não é isso? Esse aqui tava nesse quadro aqui nessa parede. Nós desmontamos, aí eu coloquei já um primeiro de 24, fiz as mesmas ligações, que é nessa mangueira que já existe. Eu coloquei mais 4, e agora que eu estou protegendo aqui já o local. E a gente começou o serviço já protegendo aqui, nós começamos o serviço de alvenaria aqui, que deve levar aí até mais de meio-dia, né? Nós estamos aqui por volta de 9 da manhã, e eu acredito que isso aqui vai depois do meio-dia, que vai ter que encher toda essa parte aqui, ó. E vou falar um negócio pra vocês, viu, gente? Hoje eu tô fazendo essa parte aqui, mas quando a gente deixa isso aqui pro pedreiro, é difícil, viu, meu amigão? Eu confesso que eu já vi clientes aí se queixando que o eletricista deixou pro pedreiro colocar as mangueiras aqui, mas é difícil. Ontem, praticamente, eu passei praticamente a tarde para conseguir colocar todas essas mangueiras aí e fixar. Alguém poderia ter me dito, porque não colocou logo aí um Canaflex de 2 polegadas, mas a parede, gente, ó, aqui para colocar isso aqui foi necessário quebrar o segundo cano do bloco, então quase que eu detono a parede toda pro lado de lá. Então aqui eu só consegui, eu quebrei o primeiro cano do bloco, vocês estão vendo ali, ó. Então para colocar um Canaflex aqui no caso 4 Canaflex aqui de 1/4, primeiro que ia ficar os ramais tudo junto, né? Como vocês sabem, ia ficar tudo agregado em um único espaço. Por outro lado, ia ter que cortar essa parede de fora a fora, de um lado ao outro para colocar um conduíte. Então a gente colocou aqui, né? E é isso, vamos começar aqui o trabalho de demolição. Depois que ele estiver todo rebocado, eu acredito que no final da tarde, aí eu mostro para vocês aqui a conclusão do serviço, ok? Pronto, pessoal. Aqui, como eu já havia dito para vocês, o local já devidamente limpo, tá? Isso aqui o pessoal disse que vai lavar, mas o grosso, né, o entulho, tirei tudo. A gente fez uma prévia limpeza já generalizada. Esse vermelho aqui foi o pó da maquita, né? Esse aqui só vai sair quando eles lavarem, né?
mas já fiz aqui o quadro já pronto para montar, já devidamente limpo. Parte de massa, repetindo, esses disjuntores é o que está funcionando o local aqui ainda, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma isolação aqui, tá? Vou fazer uma isolação aqui para proteger, vou deixar o quadro aberto. Aqui o local já rebocado, para vocês verem aí, ó. Já fizemos todo o reboco, parte de reboco, né? Deixando pronto. Depois é que nós vamos começar a fazer a montagem desse quadro, fazendo a adequação, utilizando já o que tem de novo, né? O quadro, né? Para o pequeno que tinha, com os conduítes, para a gente fazer a montagem desse quadro. Tá? Uma coisa para antes que alguém fale, gente, essa massa aí, ó, com esses buracos assim, ó, com esses tons de relevo aqui, ó, ali em cima, vou dar um zoom para vocês verem aqui, ali naquela parte ali no meio, ali, você vê que eu comecei a alisar, certo? Comecei a alisar aquela parte ali, mas depois eu perguntei aqui ao proprietário e essa parede aqui vai revestir toda, tá? Essa parede vai revestir toda, tá? Com azulejo, então, e mesmo que não fosse, também perguntei, a parede tem que ficar um pouco carraspienta, porque quando dá a massa, essa costura aqui, ó, tá? Dos dois rebocos, que não é politicamente afirmativo isso, não é uma verdade absoluta, mas ele pode surgir alguma rachadurazinha superficial entre os dois aqui. Então quando o pintor vem dar massa, então ele precisa que esse reboco que eu fiz, ele fique um pouco mais baixo, que esse reboco é que vai dar aderência no pano completo que a gente chama. Então ele vai passar massa nessa parte aqui, né? E vai para cima dessa aqui, então ele cria, né, uma resistência cobrindo todas essas pequenas rachaduras que às vezes tem na parede, como uma rachadurinha dessa aqui, ó. Essa rachadura aqui, ela tá superficial, tá, gente? Ela tá nessa casquinha aqui, então quando passa a massa, isso some, né? Então, consultei aqui o proprietário, vai dar massa ou vai revestir, então eu deixei assim, tá? Carraspiento. Em alguns lugares aí eu queria até afundar mais, como eu falei para vocês sabem, mas a verdade é essa, deixa um pouco mais fundo o reboco novo, para quando der a massa ela ficar uniforme, e esse ponto do reboco ele acrescenta um pouco mais de massa. Então tá aí, rebocado até lá em cima, né? Trabalho já concluído. Vamos aguardar agora a continuação para vocês, quando eu começar a fazer a montagem deles, ok? Um abraço a todos.